Brasil hoje tem um total de 21 mil mortos pelo coronavírus. Isso é o que a gente sabe, né? Os historiadores um dia vão fazer um cálculo para a gente saber quantas pessoas morreram de fato, que é um cálculo de Sim. subtração daquilo que é o normal do que aquilo que a gente teve. Mas por enquanto a gente aceita esses 21 mil aí, né? E temos aí 200 mil infectados e a gente acabou de chegar no segundo lugar do mundo em número total de infectados, não de mortes, né? Mas de infectados. A gente ganhou da China, né? Eu nunca imaginei que a gente ia ganhar da China. Quando começou a ver as imagens de Acho que chegou Wuhan, até na Itália, né? ganhou, já passou já. Uhum. Eu vi as imagens de Wuhan e eu falava, cara, é muito surreal, cara. É muito surreal uma região completamente fechada, as pessoas em casa, ninguém saindo de casa, as ruas vazias e tal. E a gente não chegou nisso, mas a gente, talvez porque justamente a gente não fez o lockdown perfeitamente e a gente agora está nessa questão. Mais um dado interessante comparando a Suécia com o restante da Escandinávia, a gente sabe que a Suécia não adotou uma política muito forte de quarentena, não fez um lockdown muito forte, é, e, e assim, as previsões de decréscimo econômico da Suécia são exatamente iguais o do resto da Escandinávia que fez lockdown e tudo mais. Então, quer dizer, a perda será a mesma, com a diferença que nós teremos uma perda em vidas humanas, né? Então, quem não fez lockdown vai perder na economia também e vai perder em vidas humanas também, né? Mas então, aí a gente chegou agora no segundo posição, estamos com 21 mil mortos e a grande esperança do governo hoje é a cloroquina, né? A cloroquina tem sido uma espécie de guerra que o Bolsonaro encampa para não dizer que não está fazendo nada. Por quê? Porque ele não pode dizer que não está fazendo nada. Ele precisa encontrar uma narrativa onde ele possa falar: olha, gente, enquanto estava todo mundo querendo fazer quarentena, eu estava querendo aprovar um remédio que ia salvar as pessoas, mas vocês brigaram comigo, vocês não deixaram fazer nada, e por isso que as pessoas morreram. Se tivesse me ouvido, não tinha tanta gente morrendo. Então ele está nessa campanha, essa guerra, a guerra da cloroquina, né? Quem sabe um dia os livros de história vão chamar a guerra da cloroquina. E ele tentou, parece que informações aí, ele tentou mudar a bula da cloroquina, isso quem disse foi o Mandetta, tentou mudar as contraindicações, os efeitos adversos, alguma coisa assim, da cloroquina, e também agora está fazendo protocolos que permitem os médicos não serem punidos na aplicação da cloroquina para casos leves, né? Que é o que eles acham que é a verdadeira forma da cloroquina funcionar. Porque saiu, desculpa estar me alongando, mas saiu hoje também uma pesquisa da Lancet mostrando, saiu hoje eu não sei, mas eu vi hoje, mostrando que a cloroquina não tem efeito mais do que um placebo. Então eles tiveram lá os grupos de controle e tal, e testaram 90 mil pessoas. Com cloroquina foram 13 mil e o restante é o grupo controle. Então você tem conclusões de que a cloroquina não produz nenhum efeito contra a Covid. Então a gente sabe que só resta aos bolsonaristas defenderem a tese maluca de que a cloroquina precisa ser tomada aos primeiros sintomas, ou seja, logo de cara, porque aí você toma e você se cura, né? Mas quando você tem os primeiros sintomas, você pode se curar de qualquer maneira, é só talvez só tomar água e comer direito que você se cura. Então, não existe como provar isso, né? Não tem como provar. Então, a questão eu acho que é, existe uma espécie de negacionismo da ciência embutido no bolsonarismo e que eu acho muito negativo. Eu queria que vocês comentassem se o que vocês pensam sobre isso aí. Terraplanismo, a galera tá. Por que uma pessoa acredita num negócio que a gente sabe que não funciona só para sustentar uma narrativa? Bom, primeiramente eu queria fazer aqui uma denúncia
que você começou a sua exposição falando do número de mortes, significa que você está cultuando a morte, em vez de estar cultuando a vida e falar de quantas pessoas já foram curadas neste tempo. Então, feita esta denúncia, pode prosseguir. Então, Então, gente, a pessoa tá levando para esse lado muito emocional, né? Aconteceu mesmo, essa brincadeira aí, mas a galera leva para Não, esse não, lado mesmo. Assim. não fizeram o placar da vida, a Secom chegou a fazer isso. Um painel mostrando Ah, quantas é pessoas foram verdade. curadas. Então, foi uma referência aqui. Ah, isso, pare de falar dos mortos. É tipo como que é a nossa ex-namoradinha, Regina a Duarte, atriz, a Regina Duarte. É. Vocês um estão monte muito de gente que a gente... pesados, carregando cemitérios mortos. Fica leve, gente. Fica leve. Exatamente, tá vendo? Cara, como é Gente, que o único pode, ex que a cara? gente quer é o nosso ex-prefeito, aqui no Rio. A volta do Ah, ex. Que aqui tá todo quem mundo que é o torcendo. ex? É o nosso ex-prefeito aqui do Rio, que a gente quer de volta. Que o atual não tá dando. Qual é o nome? Ah, Oi? o Eduardo Paes. É, Todo mundo aqui só fala, saudade do meu ex-prefeito. Agora ex-namoradinha, Então só. a gente não. não, É, isso aí pode ficar como ex mesmo. essa pode ficar como ex. Cara, assim, o bolsonarismo. O que estraga o bolsonarismo é o bolsonarismo, né? É isso. Exatamente. Cara, é assim, na verdade a coisa é um pouco mais além. A direita o Olavo de Carvalho, que é o grande mentor dessa coisa toda, ele tem um apego a teorias da conspiração e a ideias mirabolantes, que eu não sei se ele acredita nisso, eu não sei por que, que ele valoriza tanto isso, né? Mas é um negócio que é completamente maluco. Então, ele precisa desafiar a ciência, ele precisa desafiar tudo. Eu não consigo entender exatamente qual é a lógica por trás de querer simplesmente ser anticientífico, ser anti tudo. Agora, isso tem um efeito prático, né? Como ninguém tem domínio de todas as ciências, fica difícil você refutar no detalhe porque um monte de indagações que, para quem é especialista naquele setor, são questões óbvias, né? Tem muita coisa que já é consenso científico e que qualquer cientista conseguiria explicar em 5 minutos, mas que, assim, se você perguntar para uma pessoa de outra especialidade, ela não vai saber responder, porque não é a especialidade dela. O conhecimento científico é tão gigante que ninguém tem um conhecimento, mesmo que superficial, de todas as ciências. Né? Assim, eu sou advogado. Se me perguntar por que não pode bandido bom e bandido morto, eu vou conseguir te explicar. Que a pena de morte ela tem problema de reversibilidade, que existe problema de erro judiciário. Eu posso falar do caso dos irmãos Naves, do homem que virou suco, de um monte de casos de erros judiciais clássicos, escola base. Por que a imprensa tem que usar suspeito e não bandido? Eu vou citar o caso da escola base, eu vou explicar. Agora, se me perguntar por que a Terra não é plana, eu sei rudimentos. Né? Eu sei que ela é geóide, né? Eu sei que foram feitos experimentos, eu sei que tem a questão da curvatura do navio que desaparece no horizonte, né? Isso aí eu sei. Mas por que ela não tem aquele poder? Você tem uma hipótese disso aí, Gabriel? Por que que a galera insiste? Existe algum tipo de, como fala, benefício de você acreditar em coisas que são, como fala, anticientíficas? Do ponto de vista político, existe algum benefício nisso? Bom, o que eu consigo pensar mais ou menos agora é uma questão de quando você polariza, você sempre vai ter pelo menos 10% das pessoas a seu favor, né? Você vai ter aquelas pessoas que são ressentidas contra a ciência, que são heterodoxas, ou que não têm formação, então elas não entendem a linguagem. Quando alguém rompe com o discurso intelectual, mesmo que seja por romper meramente, uma fatia aí de 2 dígitos da população, 10% para cima, até 30%, vão seguir esse líder. É uma coisa quase que automática. Quando você polariza,
vai aparecer alguém para ficar do seu lado. Né? Seria tipo o caso da Daciolo, por exemplo, né? O Daciolo é um sujeito que diz que a maçonaria estava por trás, a nova ordem, como que é? A Ursal e Não tal. só. E aí, simplesmente o sujeito começou a comer uns votos do Bolsonaro ali, né? O cara subiu quando ele começou a Sim. falar essas coisas. Mas o pai da Ursal é o Olavo de Carvalho, você sabe disso, né? Sim, sabemos, na verdade é uma senhora lá que escreveu zoando, né, o negócio. Esqueci O o nome Olavo dela. levou a sério. O Olavo levou a sério e começou a escrever como se fosse a real, mas é internet, né? A internet E a faz esquerda essas coisas. gostou de verdade da ideia. Uhum. A Tem esquerda não amigos, sou de verdade. tem Isso que amigos é o meus que surreal. são muito salinos, assim, É convictos. verdade. Mas eu acredito que, assim, o instrumento, né, o mecanismo cognitivo que faz a pessoa acreditar em teoria da conspiração eu acho que, em primeiro lugar, ela é algo que te dá resposta. A ciência não te dá tantas respostas, te dá mais dúvida que resposta, te faz entender o quanto você não conhece do mundo. Né, isso que a gente falou, é algo muito grande, ninguém consegue dominar todo o conhecimento que já foi produzido e ainda tem essa implicação desconfortável. Quando você ouve uma teoria dessas, ainda mais quando você não tem conhecimento suficiente para saber por que ela está errada, você entende, eu entendi o mundo. E dá aquela sensação, eu sou diferente. Eu não sou, né, eu não sou gado, eu estou aqui em cima olhando essas ovelhas aqui de cima e não, eu entendi o mundo. Eu acredito que é esse o mecanismo que faz as pessoas entrarem nisso. Elas querem que exista alguma solução que alguém está escondendo delas, que exista algum segredo que, assim, não, essa solução aqui só não é aplicada porque eles não querem. É o que preenche muitas lacunas. Eu entendo que é assim que as pessoas entram. Então, aí, óbvio, vai ter uma forma de capitalizar politicamente isso. Eu entendo mais ou menos dessa forma. Sim. Muito bom. Eu vou meio por esse lado também aí. Eu acho que tem um mecanismo cognitivo que dá um conforto para você. Você fala, não, agora está explicado. Porque a não explicação, que é a base da ciência, né? Que é assim, a coisa do só sei que nada sei, então eu começo da dúvida. Isso já é um desconforto atroz, assim, né? É Sim. engraçado, por exemplo, eu gosto muito de discussões metafísicas e tal, né? Essas questões de se Deus existe ou não existe. As pessoas elas gostam de responder essa questão de uma forma taxativa para o sim ou para o não. Do Sim. tipo, claro que existe, pronto, acabou, tô tranquilo. Ou claro que não existe, pronto, acabou, tô tranquilo. Aí você começa, não, mas o pensador tal falou que, olha só, temos problemas aqui. Porque se ele existe, por que ele deixa isso? Por que ele deixa aquilo? Se ele não existe, por que o universo existe em vez do nada? E você fica, caralho, eu não consigo solucionar. Então é isso aí mesmo. Né? Você tem que lidar com esse não consigo solucionar, né? E as pessoas não querem lidar com o não consigo solucionar. Sim. E a ciência, digamos, ela é a resposta que a gente precisa para questões que ela pode solucionar. Então, se a gente falar, olha, sei lá, a ciência consegue uma resposta, uma explicação sobre a Terra plana, ou sobre a Terra redonda, sobre a Terra que eles chamam de Terra bola, né? Ou globo. Então, eu falo, ok, eu gostei da explicação, a explicação é interessante, né? E o poder de uma teoria está no seu poder explicativo, né? Se você vê, por exemplo, o que acontece lá na Idade Média quando o Copérnico formula a sua teoria de rotação dos astros e tal, né? Então, existia observações astronômicas dos astros e dizia, olha, tem um monte de movimento maluco. Então tem os planetas que vêm para cá, depois vão para lá. Então Marte tem hora que ele está indo para cá, depois ele dá uma voltinha, depois ele vai de novo. E Retrógrado. Júpiter também. O movimento retrógrado. E você fala, mas por quê? O certo seria que
ele estivesse em movimento retilíneo uniforme, né? Mas aí um cara, que foi o Copérnico, falou assim, então, mas pode ser que eles estejam em movimento retilíneo uniforme se a gente tirar a Terra do centro. Se a gente supor que a Terra está no centro, parece que eles estão indo para frente e para trás. Mas se a gente imaginar que a Terra não é o centro do movimento, a gente pode explicar todos esses movimentos se todos estiverem girando em torno do Sol. Aí o cara falou, porra, é boa ideia e tal. A Revolução Copernicana, ela é uma revolução explicativa, porque ela tem um poder de explicação dos problemas muito maior, né? Então, só que as pessoas elas não querem para aquilo que explica mais coisas. Eles querem para aquilo que explica mais rápido. Então, às vezes, essa mentalidade do tipo, tem as pessoas más e as pessoas más fazem as coisas e por isso a gente não consegue sair da pobreza, por exemplo. Então, tem os capitalistas malvadões e que não deixam a gente sair da pobreza e tal. Você fala, então, mas talvez não seja isso, talvez a gente esteja tomando medidas econômicas equivocadas, né? E aí a gente vai precisar estudar mais antes de ter uma resposta rápida, pronta, né, no bolso para tirar e falar, ó, aqui, tá explicado. Então, eu acho que tem mais um elemento ainda, que é quando você consegue convencer um cara de que a Terra é plana, e ele acredita, e ele passa a operar num registro de que a Terra é plana, ele tá pronto para ser deflorado por todas as formas de ideologias que você quiser enfiar daí, entendeu? Você falou, a Terra é plana, aceita? Aceito. Então agora vem mais. Globalismo, nova ordem mundial e ditadura chinesa, e ele vai lascando ideologia para dentro do cara, e o cara vai engolindo tudo, toca a cloroquina para dentro, e aí o cara, ele deforma a percepção da realidade dele, né? Ele fala, olha, eu vou aceitar minha realidade porque eu sei que não poderia ser diferente. Essas mortes ocorreram, não tinha como resolver. Se a gente fizesse o lockdown não ia dar certo, porque o lockdown é comunismo, e comunismo não é bom a princípio, né? Então, acho que tem esse impacto de fragilizar o senso crítico do sujeito e abrir ele para ser deflorado pelo resto do lixo ideológico que tem a seguir, né? Eu acho que tem alguns outros fatores. Assim, eu não consigo não tirar a culpa em grande parte da cultura pop disso tudo. Porque a gente criou primeiro um culto, um costume, um hábito de sensacionalismo, né? As pessoas se acostumaram a consumir espetáculo, a consumir informações fantásticas e surreais. Então, é muito mais agradável, esteticamente, você aceitar uma ideia surreal, como uma nova ordem mundial, como uma conspiração global, Illuminatis, etc, etc, etc. E fora de pensar, em termos de consciente coletivo, um conjunto de ideias mal formadas, mal paridas, mal forjadas, que permeiam a mente das pessoas. Eu não aguento mais ouvir falar em Red Pill. Essa merda desse Matrix. E todo mundo acha que está dentro da Matrix porque viu o filme e não entendeu. Porque o filme, a princípio, já não é bom. O conceito já é trabalhado. Olha. O conceito do Descartes ali já é tratado de forma rasa. E as pessoas estão no troço ainda mais raso. E fica pior. E essa coisa de você estar inconformado com o mundo, de você acreditar que está sendo manipulado, está sendo controlado por forças superiores, e uma valorização de um certo ressentimento social, isso tudo muito, isso tudo gera um imaginário social, né, um ambiente propício para isso, né? Tem gente que não acredita em terra plana, em globalismo, mas tem gente que acredita em carro movido a água, tem gente que acredita que bicarbonato de sódio cura câncer, tem gente que acredita que a erva de não sei o que lá previne não sei que tipo de doença, né? Tem gente que acredita em homeopatia. Existem um monte de pseudociências que estão aí reinando por aí, em cima de discursos de realismo fantástico, sensacionalistas,
e que colam para uma parcela muito grande da população. Porque isso se formou no nosso imaginário que nós somos manipulados, nós somos controlados por forças ocultas, somos marionetes poderosos, e blá 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 blá. E tem toda uma questão também de uma tradição iniciática, né, na teoria da conspiração. Quando você é introduzido à teoria da conspiração, você não tem nenhum conhecimento. Aquele grupo te acolhe, aquele grupo te traz o conhecimento e tal, você se sente assim, superior, né? Porque você recebeu um conhecimento que é muito exclusivo. Bom, eu dei uma caída, eu acho. Da verdade, né? E aí eu acho que tem uma outra coisa, né? Que é o vazio da religião. O desencantamento do mundo deixou um vazio na realidade que foi ocupado pelas ideologias, né? Esse é um aspecto interessante que o Raymond Aron, quando ele vai analisar as ideologias, ele aponta que não consegue compreender como é que a realidade empiricamente verificável ela é simplesmente ignorada por boa parte da intelectualidade francesa, no período que ele vive, em nome das ideologias de esquerda. Né? A crítica que é feita lá dos intelectuais. Existe um pouco isso, né, da ideologia preencher um espaço de crença, de totalização, e mesmo de dar um sentido à vida, de criar um sentimento oceânico. Aqui, citando o Freud, né, no Mal-Estar da Civilização, a Sim, ideia de sim, que você sim. faz parte de um grupo maior, de um propósito maior, que é combater o mal, ou que é implementar uma sociedade perfeita. Esse milenarismo que está por trás também das teorias da conspiração. Porque você está teoria da conspiração implica em você fazer parte de algo maior, que são os 300 do Bolsonaro, que agora a Sarah Winter inventou, ou qualquer outra coisa do gênero, se pertencer à direita, que virou uma religião secular. Sim. Você falou um negócio muito interessante, Vitor, que é como que é? O desencantamento do mundo produziu um espaço para as ideologias ocuparem uma espécie de colonização do imaginário, não é? E aí você tirou esse sentido como você falou, o sentimento oceânico, que é Sim. citado lá pelo Freud, né? Assim, esse processo é um processo que eu considero correto, assim, a descrição dele, mas a gente não pode cair aqui numa espécie de era bom quando era antes, entende? Você entende, né? É só para ficar claro, porque tem gente que vai falar assim, então a solução é o reencantamento do mundo. Fala, não, a solução não é o reencantamento do mundo. Inclusive, o terraplanismo é um reencantamento do mundo. Se você assistir aquele documentário A Terra é Plana na Netflix, mostra muito claramente como existe no terraplanismo um elemento e isso você vai encontrar muito forte na direita brasileira também, esses caras que falam, que defendem e vão aí dar entrevistas dizendo que a Terra é plana, que tem certeza absoluta e tal. Existe muito forte um elemento de que a Terra plana bate com a ideia de um mundo mágico, onde o homem ocupa o centro da criação, existe uma espécie de narrativa cósmica organizada. Então, tipo, tudo gira ao nosso redor, Deus nos criou por um propósito, etc e tal. Então, assim, o terraplanismo é uma tentativa de reencantamento do mundo, de você de você criar uma coisa mágica onde tudo faz sentido. Sabe, tipo o Senhor dos Anéis, aquele mundo do Senhor dos Anéis? Você fala, existe o bem, existe o mal é feio, o bem é bonito, loiro nunca envelhece. Tipo Legolas, é bonito, loiro e desperta sentimentos homoafetivos em você. Não, isso não acontece. Esse mundo do Senhor dos Anéis, que é um mundo rico, maravilhoso, muito legal, mas é ficção. As pessoas não podem confundir a realidade com ficção. E eu acho que o terraplanismo é uma tentativa de viver na Terra-média, entende?
A tentativa do cara viver na Terra-média. Eu acho que assim, eu vou reformular melhor a questão do desencantamento. Assim, o processo de desencantamento do mundo, de sair da religião e de aceitação da razão, ele trouxe consigo uma angústia ante a realidade, porque quando você perde esse vazio criado, é porque você perde aquela explicação perfeita da religião. Você tem que enfrentar uma realidade de um mundo que nem é racional, de um mundo que é absurdo, porque a realidade é absurda. Você perde a razão, né, de existir. Você perde o Você perde o chão. propósito. Perde o propósito, perde o chão, perde o sentido. E aí, ou você enfrenta a realidade tal qual ela é, despropositada, irracional, absurda, sem sentido, cruel, violenta, feia, mal cheirosa, ou você foge da realidade e volta para um processo de reencantamento, que é o que as pessoas que é o que a teoria da conspiração permite. Um novo encantamento, um reencantamento. Sim. Achei que você colocou o que, na minha opinião, é um dos pontos mais centrais da filosofia desde o iluminismo. É a grande questão que está ali com a gente. Você pega todos os grandes intelectuais do século XIX. Marx falou disso, Comte falou disso, Nietzsche, Freud, Jung. Depois entra no século XX, o Weber, né, citou ali, o Durkheim coloca na questão da anomia. E a grande questão que a gente não conseguiu resolver, e isso é uma coisa interessante que tá colocando aqui, né? O caminho não é o reencantamento, porque você vai para isso aí, no caso do terraplanismo, você vê literalmente esse esforço de reencantamento. Uma das propagandas que eu já vi é: você tem sentido, a sua criação tem sentido, este mundo foi feito para você. Tava lá em um dos memes que eles compartilham. E eu percebo isso em alguns discursos da alt-right, por exemplo, de pessoas, assim, pessoas falando, ou propaganda da alt-right, ou pessoas que entraram para eles e falam assim: a gente está num mundo onde você não tem religião, você não tem nacionalidade, você é só um trabalhador, você não pertence a nada, você vive num shopping gigantesco que todo lugar vai ficar igual, que é o que eles dizem que vai acontecer. Né? Vai ter chinês e muçulmano em todo lugar, então você não tem mais nem por que viajar. E eles te propõem: não, eu tenho aqui uma identidade, restaure isso, tenha orgulho dos seus ancestrais, olha o que eles fizeram. E para isso nós vamos precisar tirar essas coisas que não são daqui. E, né, é exatamente isso que esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento vem propondo. No fundo, o cerne da questão está nisso. De novo, é um drama porque a gente não sabe como resolver o que a gente coloca. Muita gente tentou, né, colocar as ideologias que são a nossa religião secular, né? O comunismo tentou cumprir esse papel. A gente tentou construir uma narrativa liberal, você teve até o fim da história lá do Fukuyama. O que me parece que tem moderadamente dado certo, criar uma narrativa mais complexa, mais pluralista, de ser baseado em responsabilidade individual e social, você ter um Estado democrático, né? E ele ser pluralista, ser aberto, liberdade de expressão, mas mesmo isso sempre tem os seus tropeços. Né? Você tem algumas coisas no meio do caminho que foram bem interessantes, até as pessoas deveriam, às vezes, ter um pouco mais. Né? O Comte tentou literalmente criar uma religião ateísta, né? Uma religião da lógica da ciência da razão e da humanidade. Aí o Alain de Botton tentou, uns 10 anos atrás, ele propôs basicamente a mesma coisa, a igreja ateísta. Né? Você tem o Church of Satan, segundo o próprio Anton LaVey, ele era em range com rituais, né? Mas também tem esse sentimento, aquele satanismo ateísta, que as pessoas buscam por uma identidade religiosa.
Era uma versão mais libertária do satanismo. Agora você tem o Satanic Temple, que é uma versão mais liberal, no sentido daquele jovem millennial que se identifica com o Partido Democrata, às vezes até com as lideranças. Eles sentem a necessidade de construir uma mítica, mesmo que, do ponto de vista racional, os seus membros saibam ou achem que Satã não é uma entidade real. Aquilo serve para acolher aqueles jovens alternativos e tal, excluídos da sociedade conservadora americana, estigmatizados. Vocês chegaram a assistir o documentário deles mesmos, o Hail Satan? Não. Que eles são um grupo que eles usam isso também como uma ferramenta de protesto humorístico. Porque acho que Oklahoma, o Congresso de Oklahoma, o Capitólio de Oklahoma, encomendou uma estátua dos 10 mandamentos para colocar. Eu vi. Aí o Satanic Temple financiou uma estátua do Baphomet e foi lá tentar colocar a estátua do Baphomet, falando assim, não, nós não somos contra a religião, porque nossa religião também tem que crescer, e para isso tem que ter todas as religiões dentro do Estado. Aí eles chegavam com uma estátua do Baphomet. As escolas estão oferecendo horas aqui de ensino religioso, nós também queremos oferecer ensino religioso satanista. O que é engraçado, mas é muito interessante, na verdade, se você parar para pensar, porque eles estão usando uma forma inteligente de dizer que o Estado não tem que se meter com a religião. Sim. Que assim, olha, legal, né, esse negócio de Jesus, eu também, então, mas vamos colocar da minha religião também, que é o Satanás, vamos colocar? Fala, não, Satanás não, então não coloca os seus 10 mandamentos aí, não coloca, porque você está perdendo a característica laica do Estado. Você tem uma lei, você tem uma constituição, você não precisa botar os 10 mandamentos na praça, entendeu? Então, eu acho que é uma forma muito curiosa e inteligente de fazer isso aí. O Tomás citou um cara. Deixa eu só terminar o negócio. Puxa ele. O Tomás citou o cara que eu gosto. Tomás, você tá ouvindo aí? Que é o Alain de Botton. É que a sua imagem congelou. Eu acho que é porque você estava em silêncio. O Alain de Botton. Alain de Botton? O Alain de Botton. Que escreveu Religião para Ateus, né? Que tem uma pegada interessante esse livro, que ele tem uns insights muito bons. Em algum momento ele diz assim, olha, o lance é que assim, ninguém leva esse negócio de religião a sério. Religião é chata, religião atrapalha, não deixa você transar direito, religião é um estorvo. Então, só que tem um problema, a religião ela ajuda muito no sentido da comunidade, as pessoas pertencem ao grupo, as pessoas se conhecem, as pessoas se apoiam mutuamente, as pessoas dão suporte emocional, e elas sentem que participam de alguma coisa maior do que elas. Porque quando você vive simplesmente para um universo muito pequeno que gira em torno de si, você deprime, que é uma coisa que todo mundo sabe. Os países que a galera é muito individualista, o cara acaba se suicidando. Então então o que acontece? Ele pensa nessa ideia de uma religião para ateus, onde as pessoas possam ter palestras ele até fundou um negócio muito legal que é o School of Life, que é um canal e tem um canal no YouTube e também tem algumas sedes em São Paulo. Tem uma, já faz uns dois anos mais ou menos aí que tem o School of Life em São Paulo, que é tipo assim um local onde a galera vai, faz uma meditação, faz um yoga, tem uma palestra, discute, tem de repente um acompanhamento com psicólogo, é um local de convivência e que tem a abordagem de saúde mental, tal como a religião fornece, não numa situação muito técnica, mas uma situação mais simbólica, sabe aquela coisa? Olha, tipo, a vida tem um sentido, você pode ser feliz e papapá, uma coisa meio assim, né? Como lidar com a ansiedade, como lidar quando você acha que você é um merda, como lidar com o sentimento de que um dia você vai morrer, coisas muito úteis, esse School of Life, eu gostei bastante. E ele fala num dos capítulos do livro sobre como os museus de arte poderiam ser verdadeiros templos
verdadeiros templos da cultura laica, né? Onde você entra para ver toda a produção artística de pintores, escultores ou escritores que tenham refletido sobre dramas humanos. Então, ao invés de você separar um museu por romantismo, realismo, neoclassicismo, arcadismo, blá blá blá, você separa o museu por maternidade, sofrimento, velhice, nascimento, erotismo e etc. Ou seja, aspectos da vida humana. Eu achei uma puta ideia genial. Eu falei, meu, esse cara é muito foda. E os museus são como, no pensamento dele, seriam como catedrais da sociedade secular. E eu falei, cara, que coisa genial. Esse cara é muito foda. Gostei muito. E só para completar o raciocínio, eu tô casualmente aqui com esse livrinho aqui, ó, que não sei se vocês conseguem ler, A Morte de Deus na Cultura, do Terry Eagleton. Acho que tá ao contrário aí, né? Esse Não, livro é Não, tá certo. muito legal. Ele fala sobre o iluminismo, no começo ele vai falando sobre o iluminismo e sobre o dilema que os iluministas tinham com relação à religião. Porque os iluministas, eles eram teístas ou deístas, né? Mas eles não eram religiosos. Eles não eram ateus, eles eram teístas, mas não religiosos. Então tinha essa questão. Voltaire, ele era um deísta, inclusive, né? Que era o mais tirador de sarro da religião, o mais implacável crítico do catolicismo, né? Então ele tem um pensamento, um pensador lá algumas teorias surgem com o que fazer com a religião numa sociedade esclarecida, que é o que eles imaginam para o futuro, projetam para o futuro. E um cara chamado John Toland, ele chega à conclusão de que a religião precisa ser uma religião intelectualizada para os sábios, os cientistas, e a mesma religião numa versão popularizada, rudimentar para as pessoas. Então, assim, para as pessoas comuns, digamos assim. Porque se você tirar isso delas e tentar explicar para elas ética num plano abstrato, ela não vai conseguir lidar com isso. Então você precisa mostrar para ela o quê? O sofrimento de Jesus na cruz, para despertar a compaixão do cara e o cara falar, putz, olha que coisa horrível, injustiça que o Estado pode cometer contra o indivíduo, ou coisas do tipo, entende? Então, através da própria religião, você só que ali para ele a religião é uma ela, assim como Platão falava lá atrás, a religião precisa ser ordenada pela razão, ela não pode ser deixado os caras, os poetas, ou seja, os caras que produzem os mitos, não podem ser deixados a Deus dará. Então, assim, é uma sociedade que deixa os seus pastores e caras falarem o que quiserem, inventarem o que eles quiserem, escreverem qualquer tipo de coisa no sentido de falar assim, ó, tem um feijão mágico que vai curar você. A gente está indo para uma situação ruim, porque se a galera começar a acreditar nessas coisas, não existe sociedade civilizada. A hora que a galera acredita no feijão mágico do Valdomiro, a gente tá a um passo da barbárie, né? Porque você fala, deixa pra lá a máscara, porque eu tenho feijão mágico, o feijão mágico vai me curar. Bom, só lá atrás, que eu tô expondo aqui, que eu queria dizer que eu sou um pouco mais old school, na época era o monstro de espaguete voador, não era a igreja satanás, né? Mas talvez tenha um impacto maior se fazer a estátua do Bafomé, porque você faz lá a estátua do macarrãozinho com as almôndegas, tudo eu acho engraçado, vai lá fazer a estátua do Bafomé, eu acho que impacta melhor. Pela ideia do cara do monstro espaguete voador ser muito boa, mas talvez essa coisa mais combativa funcione melhor do que essa linha absurdista de vou. Aliás, eu achei muito bom o cara lá na Áustria que ficou lutando 2 anos na justiça para conseguir ter a foto na carteira de motorista com um escorredor de macarrão na cabeça. mas enfim. Né? Essas são as iniciativas interessantes, principalmente o School of Life. Eu acho que ele acertou mais nessa do que no negócio lá da Igreja de Petrópolis. Aquilo lá ficou meio. O pessoal ridicularizou um pouco, né? Ficou, você tá sério mesmo? Pô, vamos lá. Vai colocar isso, falar dos museus como uma forma de
de religião secular, não seria exatamente o que eu também tentar criar esse senso de pertencimento da religião da forma mais literal mesmo. Porque, assim, é muito complicado criar uma comunidade ateísta, e quem está na internet há mais tempo sabe muito bem o que aconteceu com a nossa tentativa, tanto aqui no Brasil quanto na Gringolândia, que acompanha aí. Marxistas por um lado, Hã? reacionários para o outro. Marxistas por um É, lado, reacionários para o outro. exatamente, né? Vocês também são cracudos disso? Não querendo Porque ser você. polêmico, mas o marxismo é uma religião à parte. Enfim. E, cara, isso sobre marxismo como religião, Não, isso rapidão, é... Não, deixa beleza. eu completar aqui. Eu acho que é um grande problema você tentar criar uma comunidade ateísta, uma ideia como uma igreja ateísta, porque você está reunindo várias pessoas pelo que elas não são. Eu acho que esse era o maior obstáculo que a gente tinha, né? A gente falava, né, como tentar arrebanhar gatos. E não, eu olhava, não, a gente consegue fazer aquilo do nosso jeito. Hoje eu falo, não, vocês estavam certos. A gente tem que, né, conseguir reunir as pessoas pelo que elas são. Tanto que um tipo de religião secular que deu mais certo, inclusive muitos ateus, depois que o assunto do ateísmo esgotou e perdeu a graça de ficar fazendo vídeo resposta para apologista cristão, né, uma religião secular com muitos partidos foi a política de identidade, né, políticas identitárias. Então, ali você começa a reunir as pessoas de fato pelo que elas são. Então, esse sentido, não, a gente vai mostrar essa arte, vai mostrar esses sentimentos. Por exemplo, tá até aberto no meu outro monitor aqui, tem um canal que eu acompanho. Ele está fazendo uma análise do livro Ion, do Jung. E todo o trabalho do Jung de olhar toda a simbologia mística da história da humanidade, principalmente do cristianismo, ele vai olhando em outras culturas também. Eu falo, pô, não é que esse negócio é interessante? Eu não acredito nisso, não estou procurando isso para uma explicação mística do mundo, mas se eu começo a olhar para essas questões, como todos esses povos responderam, e todas as coisas que tinham em comum, todas as experiências em comum que existem na Terra, nossa, isso Foda, começa foda. aí. Muito foda. Jung é foda, cara. Sim. Eu sou. Qual que é o nome desse canal aí que você tá vendo? Max Derrett. Vou jogar lá no Zip Zop. Joga lá. Joga lá, valeu. Ô, Gabriel, você ia falar alguma coisa. Sobre marxismo ser uma religião, quando eu morei em Berlim, foi 1 ano e meio. Os primeiros 6 meses foram num bairro da Alemanha Oriental, que era Lichtenberg. Então, assim, eu convivi com muitos professores de idioma meu, muita gente mais velha que cresceu no regime. E, assim, mais de uma pessoa falou, não é que a gente não tinha religião na Alemanha Oriental, o marxismo, ele era uma religião. O marxismo, primeiro, por essa teleologia historicista dele, de que a história tem um destino final, que é a abolição de classes, quando eles julgam que a história foi escrita no momento-chave, eles sacralizam aquilo. Então, eles sacralizam o Lenin falando para as massas, né? Como uma coisa messiânica mesmo, como um evento que tinha que acontecer para a história seguir o seu curso final. Ou quando Stalin chega, né, em Berlim, não para quebrar tudo na religião da Alemanha Oriental, ele chega para libertar a Alemanha. Aliás, um dos fatores da maior penetração da extrema-direita na Alemanha Oriental, vamos dizer assim, é a ideia de que eles não foram derrotados numa guerra, eles foram libertados da tirania nazista pela chegada do exército soviético comandado pelo camarada Stalin, né? Então, todos esses eventos eles adquirem status de profecia. E aí os agentes responsáveis por esses eventos eles sofrem um processo de apoteose. É quase o culto ao imperador romano, quando a Roma passou para o império. É mais ou menos nesse estilo que acontece. Então, as figuras igual o próprio Marx, depois o Lenin, depois o Stalin, elas sobem num pedestal. Perfeito. E eu acho que o marxismo também se tornou uma religião
entre os intelectuais ocidentais que foram secularizados ou que tiveram seu mundo desencantado. E aí volta aquilo que o Vitor falou no começo. As ideologias ocuparam no Ocidente um papel que a religião deixou. E deixou por conta da crise mesmo da própria metafísica, né? Por conta dos filósofos que martelaram a religião constantemente, como Nietzsche, por exemplo, como o próprio Hume, né? E o pessoal fala que Kant também, mas principalmente esse período do século XIX, né? Em que você tem Marx, você tem Feuerbach, você tem o Darwin, né? Esses caras ajudaram, digamos assim, a enterrar o cristianismo como sentido civilizacional do Ocidente. E não é uma crítica, é só uma constatação. E aí o marxismo meio que entrou para alguns intelectuais como uma nova argamassa para manter esse negócio de pé. Então, tipo assim, a gente tem uma catedral, essa catedral ela meio que desmoronou e ficaram os blocos. A gente pode remontar usando a argamassa do marxismo. E eles tentaram meio que fazer isso. E o marxismo entra para esses intelectuais como principalmente a partir da Belle Époque, como um sentido mesmo, um sentido, macro sentido para a sua vida. Tanto que aquele Émile Cioran, né? Não sei se vocês conhecem, é um filósofo que escreve de uma forma meio literária, Émile Cioran. Ele é um húngaro, se não me engano, ou romeno. Acho que é romeno. Romeno, ele escreve tipo uns textos pesadaços, assim, absolutamente pesados de existencialismo hardcore, assim, que quando eu tô muito mal eu leio, eu me sinto até melhor. Eu falo, nossa, a minha vida nem tá tão ruim assim. E ele fala que o marxista, ele guarda uma semelhança com o mártir cristão, porque ele está disposto a morrer pela causa dele. Então, quando você pega um cara, por exemplo, que vai lutar contra a ditadura militar no Brasil, é difícil você falar para esse cara, e aí você entende por que tem uma polarização muito fodida no Brasil. É difícil você falar para um cara que, sei lá, tá com 60 anos hoje, que lutou contra a ditadura militar, que foi preso, ou que teve amigos presos, você falar para esse cara que, tipo, o marxismo não é sagrado. O cara não vai aceitar. Não. O cara fala, você não sabe, a gente lutou, a gente sofreu, a gente, sabe, foi torturado, e eu poderia ter morrido, mas não morri. Então é um cara que investiu muito da sua própria, digamos, da sua própria mentalidade, sua própria identidade naquilo, para dizer, vamos reconhecer que deu errado, assim? Tipo, ele não vai reconhecer que deu errado. Uma das poucas pessoas algumas pessoas eu vi reconhecerem. O Ferreira Goulart reconheceu que deu errado. No final da vida ele falava por todas as letras. Deu errado, o capitalismo venceu, ponto. O Gabeira reconhece. Tem algumas pessoas que reconhecem, mas é exceção, realmente. Agora, voltando um pouquinho mais para essa questão da pandemia, né? A gente estava falando das teorias de conspiração e como isso alimenta o discurso bolsonarista, né? Porque a verdade é que o Bolsonaro nunca saiu de campanha, né? E o bolsonarismo, ele se constrói no caldo de cultura dessa extrema-direita olavista. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro, hoje, ele é um colonizado intelectual pelo Olavo de Carvalho, que é um adepto da teoria da conspiração e que cresceu através da teoria da conspiração pelo Troll Speaker, né? Sim. Verdade. No E aí fundo, você já tem... O olavismo é a base do bolsonarismo. Só isso. True outspeak, né? Ali tá a verdade, ali tá o true. Exato. Né? Então, E o tudo que você era- está vendo é mentira. Olha a pílula vermelha aqui para vocês. Né? O Vitor não gosta de Matrix e virou pejorativo, né? Falar que esses caras que pitolam em teoria da conspiração são os Red Pill. Eu vou te mandar a Red Pill aí, ó. Vou te mandar a Red Pill aí. É verdade, eu sou desperto, né? Assim, tem um conjunto de filmes que realmente eles viraram, assim, uma coisa.
Clube da A Luta. Matrix é bom, vai. Matrix 1 é muito bom. É O Clube bom, da assim, Luta também é bom. É que virou ícone da comunidade MGTOW, né? Aí é Isso. complicado. Aí, assim, você odeia mais o Aí, fanbase do que o filme, né? aí agora tem o pessoal fazendo meme aí com o Peaky Blinders, nem quero assistir, eu já não sou muito de série. Pois é, cara. Eu só O tô Peaky rindo Blinders é dos legal, Thomas velho. Shelby frio É, e calculista aí. a Mas série uma é coisa que legal, mas realmente, os fãs estragaram, né? mas uma coisa que eu acho Assim, engraçado do Matrix, você até falou uma superficialidade, é que o Baudrillard ainda estava vivo quando o Matrix saiu e falou, não, esses caras entenderam tudo errado. Isso eu acho muito legal. Caralho. Inclusive, o Baudrillard é um cara que a galera zoou um pouco, cada filósofo pós-moderno e tal, mas esse aí eu respeito. Isso aí Foda, Sim. foda. Não, mas Matrix é um filme legalzinho, vai. É o 2 cagou, o 3 então. O 3 não dá nem pra assistir. Mas o 1 é bom. É assim, que assim, o um é foda bom, eu dele é acho o. É uma Matrix jornada do herói, um né, cara? É uma jornada do herói Exatamente. clássica. Sim, mas o negócio é que quando você tenta pegar um conceito um pouco mais complexo e encaixar ali na estruturazinha hollywoodiana, o negócio degringola. Os caras, assim, Hollywood tem a capacidade de estragar. Tá, não vou dizer que eles têm capacidade de estragar qualquer coisa, que tem as coisinhas boas. Eu acho o Pulp Fiction maravilhoso. Eu E é também. um filme que não segue nenhuma linha de herói clássica, né? Nada clichêzão. Mas quando os caras cismam de fazer clichê, meu Deus do céu, lá vem a merda. O Matrix, assim, eu Mas falo, a o trama Pulp Fiction dele tem uma. é clichê, né? Tipo, aquele negócio do, que nem o Caco falou, jornada do herói clássica, aquele clichê do o escolhido, que tem que salvar o mundo, né? A profecia. E, tipo, é que, assim, é legal, assim, as metáforas deles, mas é A que umas cada metáforas 20 anos é óbvias, né? legal ter um filme assim. A É, cada 20 anos é legal ter um filme assim, É. não é? sim, sim. É que, Então, tipo, mas assim, o. foi revolucionário pra época, né? As cenas de ação, Sim, pô. sabe, o Era bullet time, fantástico. né? Sim, sim. Isso tem imitado muito, mas assim, que nem, realmente, a metáfora dele lá da caverna, do Platão, é muito óbvia, né? É muito na cara, É. assim, né? Aham. Então, E, mas a e- jornada do herói ela funciona sendo óbvia, né? É sempre releituras de um roteiro que é óbvio. Se você tentar mudar o roteiro, vai dar errado. Você pode ver o Sim. Star Wars novo ali. Star Wars novo é uma bomba, né? Esses é. 3 filmes novos aí. Porque era a jornada do herói e de repente eles subverteram a coisa e acabou o grande vilão não era nada e de repente existe outra questão e depois volta para uma jornada do herói que não faz sentido. É. Não deu Por certo. isso por isso que eu acho legal, até quando eles exploram a jornada do vilão. A história do Michael Corleone, por exemplo, é uma das que eu acho mais interessantes. Sim. Ou a do Arthas, né, no Warcraft Porra, 3. porra, muito bom. Joguei muito. Nossa, sim. Inclusive já tô de volta no crack do WoW, WoW clássico aí. Mas Nossa, não vou nem sério? falar disso agora. Agora, você acha Não, que eu joguei muito World of Warcraft. o Não, que World eu of Warcraft acho, também. Eu joguei muito Warcraft 3. Sim. acho que o ponto mais negativo dessa questão, que eu falo do Matrix, mas de certa forma o clichê hollywoodiano, ele moldou o imaginário das pessoas com ideias surreais. As pessoas se acostumaram com padrões surreais, completamente estúpidos e fora da realidade, né? De tanto consumirem um cinema e um entretenimento que trabalha com essa fuga da realidade. E passaram a aceitar isso como. E daí para aceitar para o real é um pulo, né? Eu acho que o irrealismo hollywoodiano é muito negativo. Cara, Mas você tá falando de você sabe que cultura você de falou? massas? Isso. Oi? Você tá falando de cultura de massas? É Sim. isso? É a crítica frankfurtiana, né? Da cultura massificada. Eu não estaria nem na questão do Horkheimer, do Adorno. Comunismo, isso aí. Isso aí é É marxismo cultural. comunismo. Marxismo Vai tomar cultural. tuba aí, tá ok? Marxismo cultural. Não entraria nem nessa questão do Horkheimer, do Adorno, que criticam, né, Dos a indústria bichos. cultural, né? Mas eu falaria especificamente nesse modelo de cultura pop que a gente tem. Eu acho que isso poderia se
eu acho que hoje, com tanta acesso à informação que as pessoas têm, com tanta acesso à cultura de qualidade, eu acho que daria para a gente começar a pensar em coisas um pouquinho mais criativas, um pouco mais originais. E falar um pouco, acho que precisa ser analisado criticamente o quanto esses roteiros hipersimplificadores eles acabaram distorcendo o imaginário das pessoas, fazendo que as pessoas aceitassem ideias que são estúpidas per si. Né? Essa ideia do escolhido, ela está muito por trás do discurso que fundamenta Trump, Bolsonaro. É uma coisa Toda meio a objetivista, imagem deles talvez. está por trás de cultura pop. Essa coisa do escolhido assim, tem a ver com o indivíduo, porque na sua mente você é o herói da sua própria história. Então, quando você assiste um filme em que você identifica a jornada do herói, ela é feita para que você identifique algumas características suas e fala, caramba, peraí, isso aí tem muito a ver comigo. Porque, tipo, tem aquele negócio lá do meu professor que falou que eu nunca ia ser nada. Aí tem aquele negócio lá do meu pai que falou que eu nunca ia ser nada. Mas de repente aconteceu um momento em que eu descobri que eu era bom em uma coisa. E aí esse negócio começou a funcionar. E a galera começou a gostar. E sabe, tipo, a jornada do herói ela tem a ver com a psicologia do indivíduo, não com a das massas. Se você transformar isso em psicologia de massas, aí realmente aí vira um problema. Mas se você entender isso como uma espécie de diálogo sobre a trajetória da vida de uma pessoa, acho que é interessante. Mas como eu Sim. falei, a cada 20 anos, um filme. Sem, sem queimar etapas. Nada de lançar a cada 3 anos. E eu acho que o Mas essa coisa que o Bolsonaro. Tomás falou da jornada do vilão é muito interessante também. Porque o vilão, bom vilão, ele é um cara que começa tentando fazer o bem, dando errado, e aí ele começa a sacrificar tudo que ele tem, porque ele sabe que o final dele é um objetivo nobre, que é o caso da história do Arthas no próprio Warcraft, né? Então, o cara que chega uma hora que ele fala, não, cara, eu tenho que lutar contra os mortos que vão vir destruir tudo, eu tenho que purificar. E o conceito de purificar já entra aí, já no. Aí você já tá próximo da Inquisição, já, né, cara? Você fala, não, eu tenho que purificar, eu tenho que destruir o mal que assola e tal. E para isso ele vai queimar os barcos e romper totalmente com a realidade, né? Quando ele queima os barcos que ele tá lá em Northrend, e ele fala, não tem volta. Agora daqui para frente é tipo, é o caminho sem volta, é o point of no return. Existe uma psicologia do vilão e isso não é muito explorado. E um bom vilão é muito legal. Mas tem vilões que não começam fazendo certo, não. Começam errado e vão errado. Norman Bates é um caso maravilhoso. Sim, sim. Um vilão como Norman Bates é uma figura interessantíssima. Eles normalmente começam com alguma boa intenção, mas já com métodos falhos, né? O próprio Michael Corleone mesmo, normalmente não conheço tanto, mas a do Michael. Ele foi lá, fugiu para Sicília, casou com outra mulher, depois voltou para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido, tentando casar com a mesma mulher que ele namorava. E aí ele fala, não, eu estou no caminho para limpar todos os negócios da família, nós não vamos mais ter crime, enquanto ele estava batizando o filho dele, ele estava assassinando todos os outros chefes da máfia. Ou a história do Arthas. Desde o começo ele já era impaciente, arrogante, já se mostrou. O Uther já falava, toma cuidado, você vai ficar tão ruim quanto os orcs. E aí, inclusive, até voltando para a Covid, que muitas vezes a gente olha para a situação, dá vontade de mandar igual o Arthas e falar, não, vou purge, né? É isso que a gente devia ter feito no começo. Queima o Wuhan inteira, resolveu o problema. Né? Mas essa coisa é a mentalidade da religião, né? A religião ela tem essa coisa do queimar para purificar. Se existe um problema entre nós, e esse problema precisa ser purificado, e a gente faz as inquisições por causa disso. É o bode expiatório, né? Exatamente. E foi feito esse mecanismo do purge, da limpeza, da purificação, foi feito na direita brasileira
em 2014 e 2015. E se completou com a ascensão do Bolsonaro. Mas houve um momento lá em 2014, 2015 e 2016 também, em que começou a existir um grupo de conservadores que começou a criar uma coesão estrutural, política, identitária, e que começou a comer os grupos pela beirada e hostilizar os outros grupos. E basicamente é assim, olha, se você discorda de mim, você é um mal encarnado. E então assim, você é a favor que o pessoal transforme menino em menina, você é a favor que os fetos abortados, não sei o quê. É sempre uma coisa assim que está relacionado com um mal mais visceral, né? Tipo assim, você é a favor de transformar o. Como disse o Olavo de Carvalho sobre a tese do Haddad, que ele é a favor que os meninos transem com suas mães, né? Tem a ver com a mentalidade da purificação. Existe um mal, um mal que é um mal podre, que é um mal tão visceral que ele não pode ser nem nomeado, e você vai tipo purificando, né? Então a direita ela foi passando por esse processo de purificação. Várias vezes assim eu vi tipo libertários apanhando de conservadores, eles foram comendo pelas beiradas assim, até que eles criaram o bolsonarismo. Foi um processo religioso de inquisição, digamos assim, né? Purificação, né? E no final a chantagem era você tem que votar no Bolsonaro ou então você está votando no PT. E o Bolsonaro ele tem um elemento que é uma coincidência que deve, para ele mesmo, deve autovalidar assim, sua narrativa de herói, que é a mãe dele ter tido a ideia de colocar Messias no nome dele. Né? Isso na cabeça dele. E assim, o Olavo diz para ele o tempo inteiro, olha Jair, você realmente é um enviado, você realmente é o escolhido de Deus para expurgar os males dessa nação. Com Messias e sobrenome, essa narrativa deve ganhar ainda mais legitimidade na cabeça dele. Tanto que dá pra ver que ele fala com muito orgulho dele ter tido essa ideia, aquela piada do eu sou Messias, mas não faço milagre. Dá pra ver que ele sente todo quando ele fala isso, né? Agora, muito engraçado na cabeça dele, né? Eu sou o Messias e também sou o melhor tiozão do churrasco, né? Eu sou... Ele é o Messias dos tiozões. Voltando à questão do Covid, aí surge o problema que ao mesmo tempo que o bolsolavismo, ele se alimentou dessa narrativa, ele é refém dela, porque ele nada mais, ele não tem conteúdo. Ele não tem nenhum substrato além da narrativa messiânica, construída por elementos de cultura pop, somados com elementos de teoria da conspiração, essa mistura do B, que foi feita pelo Olavo de Carvalho, essa coisa de mau gosto, de antiestética. Eles não são nada além disso. Eles são tão presentes no repertório que, em todo momento, em toda crise, eles precisam usar para reafirmar a narrativa louca deles de teoria da conspiração. Eles vivem dessa paranoia. Eles não conseguem sair dela. Porque eles não têm um projeto objetivo de país. Eles só têm a paranoia. Eu iria mais uma longe. Ideologia que pode mudar a qualquer momento e se adaptar às circunstâncias, né? Sim. Ela não tem um plano. O Paulo Guedes tem um projeto de país. Paulo Guedes é um liberal. Eu acho que isso é um negócio clássico. Ele é um falastrão, mas ele é um liberal. Ele tem uma visão de país onde ele quer chegar. Ainda que ele seja um falastrão que promete muito e entrega pouco. Mas você, escutando o discurso dele, você percebe que tem um conteúdo, que ele tem um norte objetivo do que ele quer. Isso é claro. O bolsolavismo não tem. Até porque ele muda. Porque não tem. O projeto de país do Olavo de Carvalho é um troço que ninguém sabe muito bem o que é. Sabe contra o que é, não o que é a favor. A favor do que não é claro. O Olavo parece que é uma coisa meio franquista, não sei.
teocrático, sabe? Mas é um teocrático que é antipapal. Ele mistura. É, Ele faz uma messiânica meio louca, né? Você olha no Brasil Paralelo, ele tem uma narrativa muito clara O de Olavo, construir gente, o o Olavo, Brasil. ele é leninista. É isso que o Olavo é. Ele é leninista de direita. Se você for analisar bem, é isso que o Olavo é. A religião é simplesmente um mecanismo de manipulação e de identidade do seu público-alvo, que ele sacou lá atrás, porque ele era muçulmano, e ele naquela tarica do Shoon lá, que ele tinha essa coisa que eu acho que até era interessante, essa coisa do as religiões têm uma verdade universal por trás, então a unidade transcendente das religiões. E aí essa unidade transcendente para a seita dele iria se dar dentro do islamismo, tanto que ele casou a filha dele, a Heloísa, dentro do Islã, ele foi padrinho dela, ela tinha 16 anos, ela era muito nova, inclusive, que é outro problema social real que é um absurdo que jovens, não vou dizer criança, porque não é criança, mas jovens casem dentro de um ambiente religioso por conta de, digamos, a indicação paterna, um absurdo completo. Ah, ele era do Islã, e ele em algum momento sacou que, sendo do Islã, ele não teria essa influência que ele tem, né? A influência que ele conseguiu através do discurso católico, principalmente, porque se o Brasil fosse um país muçulmano, ele não ia mudar o discurso dele. Se fosse um país protestante, provavelmente ele ia adotar um viés protestante. Sim. Mas, sendo o Brasil um país católico, ele adotou um viés católico. Entretanto, o Brasil está deixando de ser católico e se tornando cada vez mais evangélico, e me parece que o Olavo de Carvalho está abandonando um discurso católico e se tornando um discurso cada vez mais, digamos, pasteurizado. É cristão Sim. e acabou. Não tem nada de missa, não tem nada de Eucaristia, não tem nada de infalibilidade papal, nada disso. É Jesus, só Jesus, e acabou. Agora, assim, eu acho que assim, no Brasil Paralelo ele tenta traçar um determinado projeto, um determinado ideário de Brasil meio louco, mas ainda não está muito claro o que é. Mas existe um ideário ali, ainda confuso. Enfim, vai entender. É verdade, é verdade. Eles querem criar uma narrativa histórica para o Brasil, do tipo Destino Manifesto. Sim, Tipo, existe um norte, uma espécie de, como fala, vocação do povo brasileiro, que é a vocação templária. Que lá na época das cruzadas vieram a ordem de Cristo, das caravelas, que veio. Então, assim, basicamente nós somos os templários lá das cruzadas, que curiosamente, foi no ano de 1492 que Granada caiu, ou seja, a última fortaleza árabe muçulmana na Espanha, na Guerra de Reconquista, foi o mesmo ano que Cristóvão Colombo botou o pé na América. Ou seja, tipo, historicamente é possível dizer que a Reconquista espanhola continua na conquista da América, né? É um projeto expansionista, mas é um projeto expansionista de um Estado com uma religião, e não de uma religião com um Estado. Entende? É o Eles contrário. querem fazer uma narrativa assim, uma revisão histórico de pegar assim, é como se fosse uma guerra religiosa, assim, cristianismo contra Islã, e aí eles tentam linkar tudo assim, tipo as cruzadas com a reconquista, com o descobrimento da América, como se fosse uma linha do única. cristianismo, sabe? E que tem vários outros fatores aí, né? Sim. Os próprios cruzados tiveram outros fatores além da questão religiosa. Enfim, é bem mais complexo. Agora, tentando voltar à questão do Covid, para a gente não perder muito o foco, eu acho que
Assim, justamente, o Bolsonaro se tornou refém da narrativa. Se tornou tão refém que ele tem que inventar polêmica a todo momento para manter o movimento bolsolavista em movimento. Sim. Ele tem que ir com a cloroquina até o fim, né? Sim. Sim, sim. A cloroquina, e veja só, podia ser, o Reinaldo Azevedo sempre fala, podia ser chá de picão preto? Podia. Porque o chá de picão preto, pelo menos, não vai trazer um efeito colateral, né? Mas, por que a cloroquina? Porque se fosse o chá de picão preto, não haveria uma guerra para lutar. E o Bolsonaro precisa, isso o Reinaldo não fala, sou eu que estou falando. Não pode ser o chá de picão preto, porque o chá de picão preto não haveria uma guerra ideológica onde ele poderia se meter para dizer, olha, tá vendo, gente, eu não consigo fazer isso porque tem um entrave aqui, tem um negócio que atrapalha, né? Ele precisa de uma guerra para dizer, estamos aqui em guerra para liberar a cloroquina e o mal não quer que vocês tomem cloroquina. A cloroquina é o remédio que vai salvá-los, né? Então a cloroquina é tipo uma cenoura na frente do burro. E o burro vai andando atrás da cloroquina, vai trabalhar, vai fazer compra, vai no mercado, vai fazer tudo. E a cloroquina lá é uma cenoura na frente do burro. Se a esperança do burro é que se algo der errado, pelo menos a cenoura ele vai poder comer e se salvar. Infelizmente, não é o caso. Não existe remédio e a ideia é encantar o gado, é um encantador de gado. Assim, encantar o gado para continuar marchando. E se como fazem os boiadeiros, de vez em quando um rio de piranha, você tem que jogar um gado lá para morrer comido e o resto passa. Essa é a tática. É engraçado como eles rebatem nessas. Quando a gente fala que não tem comprovação da eficácia da cloroquina, tem estudos mostrando que causa efeitos colaterais até piores. E, não, eles falam que não, é uma conspiração midiática para não vender a cloroquina, para contrariar o presidente, sabe? Tipo, assim, cara, todo mundo quer a cura, né? Sim, Você acha e no que final a gente volta à jornada do herói. Não existe jornada do herói sem conflito. E não existe conflito sem antagonista. sim, tipo, e Sim, assim, sim, faz é sentido. como se. Ele não pode sair do roteiro. Ele não pode sair do roteiro Uhum. hollywoodiano. Ele tem que Mas os Faz ter sentido. apoiadores dele, né? Os apoiadores dele ficam nessa assim, não, porque a mídia tá escondendo a eficácia. Eu já vi até fake news, assim, corrente de WhatsApp bolsonarista falando assim que não. É que saiu notícia até que pacientes tratados com cloroquina morreram, né? Saiu notícias assim, não sei se vocês viram. Aí eles falaram que não, é porque eles deram sobredoses de cloroquina pra matar eles de propósito. Só pra Cara, afetar a nossa. imagem do presidente, sabe? É igual o Rex que matou todo mundo. Foi tanto de primo que morreu do pneu. Sim. Sim, sim. Ninguém aguentava mais as Então, caras cara, de pneu. Enfim. você sabe que é engraçado? Que às vezes, eu entro nas redes bolsonaristas para ver o que a galera tá falando, né? E eu percebo que às vezes eles não, eles estão sempre denunciando um negócio que eles ainda não entenderam o que é, e tá todo mundo meio que fingindo que entendeu, e cada um tá falando de uma coisa e ninguém sabe do que tá sendo falado. É tipo assim, sabe aqueles textos que o Carluxo escreve? O Sim. Carluxo escreve uns textos meio código Morse, assim, totalmente cifrado em uma linguagem, né, búlgaro antigo, em etrusco, ou coisa assim. A, o Carluxo escreve uns textos que, assim, aquilo é tão polissêmico, aquilo é tão polissêmico que um sujeito pode ler aquilo e entender qualquer coisa e falar, nossa, esse Carluxo é um gênio mesmo, eu entendi tudo que ele está dizendo aqui. Né? Eu tenho essa impressão que às vezes é uma espécie de mistificação. A mistificação é isso. Você cria um monte de elementos, de significados ocultos e fala, tá aí, ó, é só você ver. E aí alguém vai olhar e vai falar, tô vendo, acho que eu tô vendo, hein? Acho que eu tô vendo. Jesus na torrada. Jesus na torrada, eu tô vendo, eu tô vendo. É a tentativa de encontrar padrões, que é uma característica da espécie humana e uma característica da ciência,
mas é a tentativa forçada de encontrar padrões em absolutamente qualquer coisa que não tem necessariamente um padrão. Então, quer dizer, se você quebrar um copo de vidro e ele cair de um formato absolutamente aleatório, os cacos, e você olhar e falar, consigo ler o futuro na disposição dos cacos. Não, você não consegue. É simplesmente um formato aleatório. O padrão é o caos. Não tem um padrão. Existem coisas onde não tem padrão. E quando o cara escreve um texto todo cifrado, um texto todo, digamos, em búlgaro antigo ou em etrusco, que a pessoa lê e encontra um monte de elementos simbólicos ali, ele acha que ele está vendo coisa. Então, às vezes eu entro nas redes bolsonaristas e eu vejo um papo de louco mesmo, em que tá todo mundo falando, e o fulano, hein? Então, você sabe o que é isso, né? Ah, com certeza, isso aí é armação. E você fala, do que eles estão falando? Eu acho que se você sentar eles todos numa sala e tentar falar do que eles estão falando, fala aí, caralho. Não sei do que você tá falando. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber explicar do que eles estão falando. O código da Bíblia, né? Isso aí. Tipo, existe. Se você juntar as letras e fizer um cálculo e colocar uma fórmula, de repente parece que faz sentido. Ou os caras da escola austríaca. Os caras da escola austríaca que ficam assim, vai acontecer uma crise, vai acontecer uma crise. Aí acontece isso, eu falei. Pô, é a bolha, olha a bolha. Passa 20 anos falando que vai acontecer uma crise. Você faz várias previsões por dia, uma hora certa, né? Aí depois é só apagar se você errou, né? É a tática do relógio parado. Exatamente. Sim, e o Olavo usa muito isso também, né? Ele joga várias catástrofes possíveis e às vezes contraditórias, e aí quando uma delas acontece, ele fala, tá vendo? Olha lá que eu falei. Então, tem uma que ele escreveu não sei quanto tempo atrás, que é visitem a França antes que acabe. E aí aconteceu, anos depois, de alguém, ou um acidente, não sabemos o que aconteceu exatamente, que botou fogo e caiu a torre central da Notre Dame, né? Quer dizer, a Notre Dame tá lá, só caiu a torre central. Inclusive, aquela porcaria lá não era nem pra estar lá, aquela torre central lá. Porque aquilo foi feito depois. E aí, assim, a galera resgatou o texto e falou, olha, é um profeta! Ele falou que ia acontecer e aconteceu. O Olavo tem razão, o Olavo tem razão. E aí fica essa mistificação. Então, o sujeito pode escrever 1000 predições, e se uma der certo ou chegar muito perto de dar certo, aí então a gente diz que ele é um profeta. E aí fica a mistificação, né? Todo mundo acredita. Mas é isso aí, gente. Acho que nosso papo deu aí 2 horas e 14. Muita conversa. Com análises culturais, né? E poemas dodecassílabos maiores falando de hemorroidas e outras coisas altamente culturais. Na verdade, também falamos mal de Matrix. Isso aí tá na conta do Vitor. E também, né, falamos de Warcraft, Reign of Chaos. Clássico. É um clássico. Um dia as pessoas vão jogar Warcraft como a gente lê, tipo, a Montanha Mágica, entendeu? Uma coisa assim. É um clássico. Você tem que jogar o Reign of Chaos. Sim. Então é isso, gente. Eu agradeço muito aí a participação de vocês. E sei que tá tarde aí. Amanhã eu vou ver se eu já subo esse vídeo pra gente apreciar. Tá ok? Ok. Um abraço pra vocês. Você também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.